Começando bem o seu dia hoje, quinta-feira, nessa série de devocionais sobre o final dos tempos, uma série de mensagens escatológicas. Quero falar hoje com você algo seríssimo. Eu não sei se você já teve a sua casa invadida por algum ladrão, já aconteceu isso na minha vida, umas 2 ou 3 vezes. O que eu mais diria para alguém é cuidado com o ladrão, cuidado com a sua casa, vigie a sua casa. O texto de Mateus capítulo 24, 43 e 44, e eu recomendo a você que leia todo o capítulo 24 de Mateus. Mas o texto de Mateus 24, 43 e 44 diz o seguinte: Jesus está alertando, tanto a mim quanto a você, quanto alertou aqueles discípulos. Ele diz o seguinte: porém, considerem isto, se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso, disse Jesus, estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá a hora em que vocês menos esperam. Ou seja, ele virá, ele voltará e voltará a hora que menos pessoas estão esperando. Por isso ele disse, estejam preparados. Eu sei que Jesus está usando aqui, em primeiro plano, uma imagem que parece estranha. Ele se compara a um ladrão. Na realidade, ele não está se comparando a um ladrão. Mas vamos dizer que ele estivesse se comparando a um ladrão, mas não porque ele seja invasor. A ideia que Jesus está querendo passar para mim e para você é que vai ser uma surpresa total para quem não estiver vigiando. Vigiando o quê? A volta de Jesus. Gente, nós não podemos brincar com esse assunto. É o assunto mais importante da nossa vida. Depois da nossa salvação, é a volta de Jesus. E é claro que a pergunta fica no ar. Será que eu estou, Eduardo, vigiando? Será que você está vigiando acerca da volta de Jesus? Então a questão hoje não é a que horas ele virá. Porque ele virá, ninguém sabe o dia nem a hora. A questão é em que condição, em que estado, quando Jesus voltar e vai encontrar o Eduardo, vai encontrar você. Como é que vai estar a minha vida espiritual, a sua vida espiritual? Como é que vai estar a minha caminhada com Jesus? Não é para Jesus. Não é questão de estar trabalhando para Jesus ou pela igreja. A questão é estar trabalhando com Jesus, é estar servindo com Jesus, com a presença dele. Uma ilustração, por exemplo, um surfista. Pense num surfista. Um surfista experiente, eu tenho alguns amigos surfistas, ele não teme as ondas grandes. Eu perguntei para eles. Não, a gente não tem medo de onda grande. Na realidade, ele prepara as ondas, se prepara para as ondas. Ele acorda cedo, ele confere a maré, ele verifica o equipamento dele, ele conhece a praia. Quando a onda perfeita vem, enquanto todo mundo está correndo, ele entra. Assim mesmo a preparação transforma o perigo numa oportunidade. Há um grande perigo para a volta de Jesus. Qual é o perigo para a volta de Jesus? É para quem está dormindo. Mas para quem não está dormindo, para quem está preparado, não é um perigo, é uma oportunidade para aquele cristão vigilante diante da volta de Cristo. Basta você lembrar daquelas 10 virgens, azeite na lâmpada, falta azeite na lâmpada. Você conhece, já foi tema de outra devocional. Então Jesus, ele está usando a linguagem de Mateus 24, né? Essa imagem de Mateus 24, e ela ressoa por todo o Novo Testamento. E eu tenho 3 coisas aqui que eu assinalei, ou que eu observei, que eu escrevi, que eu extraí desses versículos que foram lidos de Mateus 24, 43 e 44 sobre o ladrão. Primeira coisa que eu digo para você, ninguém, gente, agenda ladrão. Já viu? Não, ladrão, vamos agendar a sua volta, tá? A sua chegada na minha casa. Você chega na minha casa no dia 20 de julho, às 11 horas da noite, tá bom? Não, ninguém agenda ladrão. Não, você não faz isso. A volta de Jesus, ela não tem aviso prévio, gente. Jesus já está falando há mais de 2000 anos. Eu voltarei e vou levar vocês comigo.
Não tem nenhuma outra notificação, nenhum e-mail de confirmação, nenhuma contagem regressiva. A contagem regressiva que eu diria para vocês é o dia que se chama hoje. Hoje é o dia, terça-feira, para você e eu não brincarmos com a volta de Jesus. Hoje é o dia de eu me voltar para Deus em quebrantamento e arrependimento, confissão de pecados, dizer: Senhor, tem misericórdia da minha vida. Uma segunda coisa que eu digo para vocês é que o ladrão não vem quando você está acordado ou quando alguém está acordado. Teve um ladrão que entrou na minha casa, na Coab, aqui em Santarém, 2h30 da manhã. Minha esposa deu um berro: Eduardo, tem um ladrão em casa. Eu pulei da cama, mas era um ladrão, ele entrou quando eu estava dormindo. Então o ladrão não costuma vir quando a pessoa está acordada. Ele procura casas que estão desguarnecidas, sem vigilância. Então a questão não é a hora que ele vem, é a minha condição quando ele, Jesus, voltar, quando ele vier. Terceiro ensinamento que eu extraí daqui é que o pai de família prudente, a pessoa prudente, o cristão realmente prudente, ele vive sempre preparado. Quando eu digo preparado, eu não digo que ele vive paranoico, não é paranoia, é preparação e vigilância constante, tá? Não é por uma ideia de desespero, mas é por uma sabedoria escatológica. Os sinais estão demonstrando a volta de Jesus. Nunca houve tantos acontecimentos marcando a iminente volta de Jesus. Terremotos, guerras, a Ucrânia até agora em guerra com a Rússia, e a Rússia com a Ucrânia, guerra para tudo quanto é lado, problemas do Estreito de Hormuz ali, o Irã, Estados Unidos. Gente, são guerras, rumores de guerras, assassinatos, todo tipo de degeneração moral, mas tudo isso é só o princípio das dores. Por que só o princípio das dores? Porque quem não atentar para esses sinais e brincar com as informações de Jesus, com a palavra dele de que ele vai voltar, quem brincar com isso vai viver as dores, passando pela grande tribulação, e sabe-se lá será a oportunidade de salvação. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 2-4, diz o seguinte, o apóstolo Paulo disse o seguinte: vocês sabem muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão na noite. Está na palavra de Deus. Mas vocês, irmãos, não estão nas trevas, para que o dia os surpreenda como ladrão. Paulo está dizendo, se você está na luz, ande na luz. Não deixe que a noite, que as trevas consumam, as distrações consumam a sua vigilância, o estar atento. Um outro teólogo, reformado, chamado R.C. Sproul, ele disse o seguinte: os sinais dos tempos não são para nos assustar, são para nos despertar. Jesus os deu como misericórdia e não como maldição. E a pergunta que fica aqui é: eu estou preparado? Não estou falando preparado no sentido de acumular méritos, mas no sentido de estar com o coração voltado para o Senhor. Será que eu estou com o meu coração voltado para o Senhor? Será que eu estou preparado? Tem uma preparação espiritual? Tem. Vida de oração? Será que a minha vida de oração, ela prepara? Eu tenho tido uma vida de oração que prepara a volta de Jesus para mim? Eu tenho tido uma leitura da palavra de Deus, comunhão com a igreja, cuidado com as pessoas ao meu redor? Qual dessas áreas que eu estou citando aqui, leitura da palavra, oração, comunhão com a igreja, servir ao corpo de Cristo, servir no reino de Deus, cuidado com as pessoas, qual dessas áreas que eu estou citando aqui? Seja honesto. Eu quero ser honesto. Eu preciso orar muito mais. Acho que a minha vida de oração é rasa. Eu preciso ler mais a palavra. E quando eu digo ler a palavra, não é para me gabar, para me achar diante de ninguém. Eu preciso ler mais a palavra para ouvir Deus falar comigo. Muita gente diz, Deus não está falando. Ele está sempre falando. É só abrir a palavra de Deus, abrir a Bíblia. Ali Deus está falando comigo e com você. Mas o que a gente faz? A gente está tão distraído com tudo quanto é tipo de coisa que a gente não presta atenção. Para quem para quem vigia, eu termino falando isso aqui, a volta de Cristo não é terror. Para quem está vigiando, a volta de Jesus é: ufa, graças a Deus, Ele voltou, soa a trombeta,
é o meu resgate, é o meu noivo que está chegando. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso estar pronto. E eu termino antes de orar dizendo o seguinte: prepare o seu coração, não é amanhã. Eu escuto muita gente dizendo, Léo, eu vou me preparar melhor. Quem é que prepara? É o Espírito Santo, gente. Você e eu não temos condições de nos preparar. Nós só temos condições de aceitar a graça de Deus, e na graça de Deus a gente se persevera, lê a palavra, ora, vigia, jejua, clama, para que o noivo, quando vier, não me pegue sem azeite, sem estar preparado com a minha lâmpada com azeite na lâmpada, na minha lamparina, do meu espírito, no meu coração. O Senhor vem, o Senhor que vem, diga o seguinte: o Senhor que vem é também o Senhor que cuida. Eu quero que você tenha um ótimo dia, eu preciso orar por você, para que, quem sabe, Deus desperte você nessa terça-feira para a iminente volta de Jesus. Nessa quinta-feira. Nessa quinta-feira para a iminente volta de Jesus. Eu estou com, acho que o Tadel na minha cabeça por causa da palavra. Mas Jesus, eu quero orar pela vida de Jesus dentro do meu coração e dentro do seu coração. Porque sem a vida de Jesus, a gente não tem nada, como diz João capítulo 15, versículo 5. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu oro pelo meu irmão, pela minha irmã, para que nesse dia de hoje, Pai, nessa manhã, quem sabe nessa tarde, nessa noite, mesmo ainda hoje, quem sabe esteja finalizando o dia, quem sabe esteja chegando à meia-noite de quinta-feira, e essa pessoa possa ter um encontro real, genuíno com Jesus, não da denominação, da religião, do templo, mas um encontro vivo com a pessoa de Jesus. E assim a sua vida seja transformada, seja revolucionada, e, ó Deus, o Senhor possa preparar a minha vida e a vida de quem está me assistindo agora, me ouvindo, para a iminente volta, para o iminente soar da trombeta, em nome de Jesus. Amém. Estamos começando bem o seu dia dessa quinta-feira, e eu não posso deixar de agradecer algumas pessoas que têm enviado mensagens para a gente. Uma delas é a Cidivalda, preciosa, Deus abençoe você. O pastor Adson Lima, glorificando a Deus pelas mensagens. Arlisson Soares comentou sobre a importância de abandonar a mágoa. Wesley Papa Mike, Sargento Wesley, ou soldado ainda, não sei, que seja logo promovido a sargento, está lá em Volta Redonda, Rio de Janeiro. Fabinho, meu querido Fabinho, Fábio Abrantes Souza, Deus abençoe vocês, obrigado a vocês que têm estado conosco. Não se esqueça de que nós estamos indo ao ar de segunda a sábado pela TV Amazônia, canal 7.1, 6h30 da manhã, com reprise à meia-noite. Mas também estamos com o nosso canal no YouTube, e o programa entra no ar às 6h30 da manhã, fica o dia inteiro, tá? E no TikTok nós temos enviado alguns shorts, alguns cortes, para você estar atento. Outra coisa, vai aparecer aí o QR Code. Aponte a câmera do seu celular para esse QR Code, você vai estar acessando o nosso canal do WhatsApp do Começando Bem o Seu Dia. Aí você já vai ficar por dentro, vai se inscrever ali, vai ficar por dentro de tudo que acontece na nossa programação. Não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar e ativar o sininho das notificações. Até amanhã, sexta-feira. Vamos começando bem o seu dia com essa série de mensagens sobre o final dos tempos. Um beijo no seu coração.